Ó, lá na Riachuelo, em Bauru, acho que tava 39, mas onde às vezes tá na promoção é na Tanger, eu não tive tempo de ver o preço. Então, vou ver se eu consigo achar isso pela internet pra gente comprar já os cobertores e também fazer isso, já levar. Nossa, porque aquele moço lá Tá batendo na minha cabeça. Tô também. Preocupada com O Ana, sabe outra coisa que eu pensei? Aquelas crianças, se não fosse aqueles dois edredom, você já pensou? Então, já ajuda, né? Quanto mais barato a gente achar aquelas... Gente, boa noite. Na hora estamos ao vivo aí. Quem puder já ir compartilhando. Nós sempre usamos 3, 4 minutinhos aí para dar esse tempo. Nós agradecemos, tá? Quem já está acostumado. Nem vi se tem já alguém, mas... Ó, já está em 15 pessoas. Quem está aí sempre com a gente, então, e puder já ir compartilhando, dando boa noite, explicando como é que funciona, a gente vai compartilhar e já já nós começamos, tá? E, por enquanto isso, puder ir falando pra gente como é que tá de som, imagem, se está em ordem. Tivemos um probleminha umas semanas atrás, mas acho que não deu mais, né? Nós agradecemos. Nós já vamos iniciar já já. Você está conseguindo ver aí? Você já tem... Eu tô compartilhando. Tá tudo em ordem? Eu também não tô conseguindo ainda. Eu tô compartilhando. Gente, boa noite. Aí o pessoal que já está acostumado e puder ir dando uma mão pro pessoal que está entrando pela primeira vez ou quem está chegando pela primeira vez, nós já vamos iniciar já já, tá? Boa noite, Edmilson. Boa noite, Juliane. Carmen da Silva, boa noite. Ivair. Maria Adélia, Vilma. Maria Amaral. Tá ok, Edmilson? Um monte de ok. Então o som tá ok, imagem também legal. Obrigada. Janete, Elô. Boa noite, minha querida. Tânia tá aí com a gente também.
Tô ouvindo aqui. Tânia também? Tá. Eu vi Tânia, aqui não porque vi. apareceu aqui pra mim. Tânia tá. Desculpa, Tânia. Boa noite. Zilmar também já chegou. Zilmar chegou, boa noite. Se vocês quiserem comentando sobre ontem, a Cláudia vai comentar aqui, porque o Alexandre vai ficar quietinho, né? Se a Cláudia falar mal, sabe que ela apanha depois, então... Eu nem conheço. De ontem, não? Mazinho chegou, boa noite. Até que enfim! Assumida, hein? Você viu como leva bronca ainda, Mazinho? Fácil não. Oi, Valéria. Só festa. Joseph. Alguma notícia do amigo Acácio? Tá esperando pra fazer a cirurgia, gente, mas tá se cuidando lá, cuidando. Mas tá sob controle, mas tá esperando pra... Ri, Mazinho, ri. Vê que eu sofro aqui. Olha, Gustavo Martins Muniz, eu tô muito alegre de você estar aqui com a gente. A gente estava no atendimento fraterno, batendo papo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito bem-vindo mesmo. E curta a nossa página aí, tem bastante texto, bastante coisa legal, tá? Marco, Sandra também chegou por aí. Sandra, boa Lourdes. noite. Conseguiu um tempinho, né, Sandra? Seu celular não tava legal, tava com problema no celular. Que bom que tá aí com a gente. Bom, gente, podemos aí? Tá tudo bem? O pessoal falou que tá em ordem. Imagem, som tá funcionando direitinho. Então, boa noite a todos de novo. Vou pedir para a Ana fazer oração. Quem quiser, realmente, quem assistiu ontem a palestra no formato da mesa, que não foi mesa, ontem nós fizemos no virtual para poder fazer nos 3 canais, na verdade, senão a gente poderia ter feito aqui no presencial, né? Mas pelo fato de fazer nos 3 canais, muita gente gosta de acompanhar, tem aumentado muito a participação no YouTube, então nós resolvemos fazer. Só lembrando isso, né? Hoje nós não fazemos ao vivo no YouTube, por conta de fazer aqui com o celular. Então, mas logo que termina, a gente já deixa disponível. Nós já deixamos lá a transmissão ou a gravação disponível no nosso canal. Então, tá? Boa noite, Tirso, a Marri, que chegou agora. Bom, a Lourdes, enfim. Sempre tá com a gente, né, Sandra? Eu sei. Então eu convido a vocês para a gente fazer oração. Coloquem um copo de água aí do lado, sempre quando a gente está em trabalho, em estudo, ou as frases de Jesus, ou Evangelho no lar, todos os trabalhos, coloquem sempre água para fluidificar, porque a espiritualidade amiga está sempre com a gente e com vocês, com certeza, quando estamos em sintonia. Então, primeiro eu queria, meu sentimento sempre primeiro é de gratidão a Deus por mais um dia de vida. Cada dia é uma oportunidade da gente melhorar, sermos melhores como pessoa, moralmente falando, enxergarmos com mais amor o nosso irmão, tentarmos colocar em prática o que Jesus nos ensinou. Gratidão aos nossos mentores espirituais, ao mentor espiritual desta casa de oração e a todos os amigos espirituais que vêm conosco assistir, né? Os encarnados que estão aí com a gente e também os desencarnados que vêm. Peço essa pleite de espíritos maravilhosos que nos ajudem nos estudos, no entendimento, e também que Jesus, nesse momento, vá até os lares de todos vocês, deixando muita luz, muita paz, que a gente tenha realmente a sintonia do amor e da paz no estudo, do entendimento. Gratidão, que assim seja. Que assim seja. Aparentemente, estou vendo muita gente conhecida, mas, de novo, né, a gente não guarda o nome de todo mundo, mas os que sempre estão, a gente vai
se familiarizando, já todo mundo do grupo, né? A gente brinca, outro dia acho que o Edmilson falou, não, fica tranquilo que só estamos só os chegados, só os que sempre estão. Mas estou vendo que tem alguns nomes diferentes, quem for a primeira vez e puder falar que é a primeira vez, quiser falar de onde que é, então é bacana, porque aí a gente sempre comenta que às vezes as pessoas se conhecem de cidades, da mesma cidade, às vezes tem sido muito legal. Então fica o convite. Então quem quiser comentar, o Joseph já falou de ontem da palestra, falou, foi muito bom, parabéns à família, obrigado Joseph, eu vi que estava ontem. Madá, boa noite. O Madá conseguiu? Eu tava então trabalhando. quem quiser fazer o comentário sobre ontem, nós agradecemos. A Cláudia vai fazer o comentário e depois nós vamos dar os avisos e algumas coisas. Olha, a Naurilândia, Mato Grosso, Vilma, bem-vinda, Vilma. Bem-vinda. Que bacana. E aí a gente vai falar justamente de algumas coisinhas, de alguns avisos rápidos, para a gente iniciar. São quase 4 questões, né? São a 896, 897, 897A e B. Então, e o assunto é muito... Bom, aquilo que nós falamos, né? Da perfeição moral, nós estamos só nas virtudes e vícios, nós vamos um bom tempo. Então, como a gente comentou, a Ivone está falando que gostou muito. A Cleonice está marcando Gustavo Bariri, acho que é Gustavo Bariri, ela tá marcando Itariri, Jaime Pereira. Olha que bacana, como sempre de quarta tem gente nova, mas eu vou comentar disso daqui a pouquinho em relação, eu vou pedir um grande favor para vocês amanhã em relação a essa história da participação. Nós vamos pedir uma gentileza de vocês e vamos ver o que vai acontecer. Eu ia pedir hoje, mas como a gente só está aqui no YouTube, eu achei melhor a gente esperar para amanhã. No Face, né? A gente tá. Desculpa, nós estamos só no Face. A Maria José Melo está falando que foi maravilhosa a palestra em família. A Vânia de Goiânia. Olha, Madalena. O Anderson está falando que é Bujaru, Pará. Olha que bacana. Então, Aparecida do Taboado, a Célia. Célia, eu acho que eu vi o seu comentário a respeito do seu filho. Não sei se você já entrou no atendimento fraterno. Já eu vou pedir para alguém colocar o número do atendimento fraterno, ou eu coloco já para você. E, por favor, entre para conversar, entre para a gente bater um papo, tá? Que durante o estudo a gente não consegue dar a atenção necessária e aí o pessoal vai explicando para você. A gente acaba tentando o máximo possível ficar preso às questões, porque senão a gente não consegue. Você vai ver que nós falamos demais e aí nós não damos conta nem das questões que nós fizemos. E nem dá para dar atenção merecida que vocês poderiam receber. Então entra no atendimento fraterno, por favor. Madá, Elô, a Madalena já colocou. Obrigada, tá bom? Madá. Obrigado, Madá. Então tá aí, Célia, o telefone do atendimento fraterno. E será uma alegria a gente conversar. A Marie está falando que foi lindo, a família unida. Vamos lá, Cláudia, quer comentar? E a gente já... Como já disseram, foi maravilhoso ver, né, a família fazendo o estudo do Evangelho. E assim, tanto a Ana como o Gabriel, né, vocês, os três, eles foram muito felizes nos comentários, porque falaram de uma maneira, trouxeram para a nossa realidade, o que estava no Evangelho, falou de uma maneira simples, trouxe para a realidade. Eu me questionei muito com a fala da Ana, porque eu me enquadrei ali, porque tudo aquilo que você falou, que você se questionava, suas dúvidas, era o que eu tinha também, porque eu sempre fui criada que Deus punia, então eu enxergava Deus como um homem bem grandão, com aquele dedo apontando, e eu não entendia como que Deus, se Ele é pai de todo mundo, tinha pessoas doentes, passando fome, enquanto outras ricas, né? Eu não entendia então, realmente, o Espiritismo traz esse entendimento pra gente. E o Gabriel, com a fala dele, falei, nossa, quando foi comentado da paciência, eu conversei com a Ana hoje sobre isso, que eu não tenho. Me lembra que você falou, não pede para ser testada. Quem manda pedir paciência? Então, né? E eu falei, eu tô precisando me policiar nesse sentido aí da paciência, viu, um pouquinho mais. Mas foi assim, show de bola. Não tem nem... Muito, muito boa mesmo, precisa ser repetido, viu? Precisa. Osmar, boa noite, bem-vindo, sempre está nas nossas transmissões com a gente, grande amigo, obrigado, viu? Gente, antes dos avisos, alguém comentou isso, a gente estava falando da participação, né? E eu vou pedir, no final eu vou repetir, vocês não me perdoem, a hora que eu vou dar os avisos e vou repetir no fim.
Amanhã nós temos, né? Nós já fizemos o primeiro mês passado, a partir de julho, as quintas, a primeira quinta do mês, nós estamos com um projeto novo do Kardec em Revista, onde nós vamos conversar sobre a Revista Espírita. Iniciamos de uma abordagem geral, eu, o Fernando Souza e o André Tarifa. O André escreve para a gente na página, vocês já conhecem, participou de algumas palestras com a gente aqui, o Fer também, lá de Tararé. Então amanhã nós vamos estar tratando. E nós decidimos, nós estávamos ainda estudando, nós falamos isso a primeira semana, nós vamos fazer por ano e cada um vai trazer um texto. Em 1h30 nós vamos conversar. Cada um trouxe um texto, né? Nós já passamos entre nós para a gente ter uma ideia, mas cada um vai expor o seu texto e vai virar uma discussão entre os três com a participação de vocês, claro, né? E os textos são muito grandes, amanhã são muito importantes e nós vamos fazer por ano. Então, cada mês nós vamos fazer um ano com 3 textos diferentes. Tá? Nós havíamos pensado em convidar alguém, mas os 3 falam demais da conta, então não vai dar para convidar mais alguém, porque senão vão ficar 2h30 falando. Ou um dos 3 não participa. Eu falei que então quando tiver um convidado eu não participo, porque não dá tempo. Nós fizemos a primeira semana, o primeiro mês, e fizemos 1h40 e não deu tempo. E vocês vão ver amanhã que são 3 textos fantásticos do primeiro ano da revista, e cada um ficou livre para escolher o seu texto para a gente para expor, né, e para a gente colocar em discussão. Então gostaria muito da participação de todos. E o que nós íamos pedir, nós íamos falar isso ontem ou hoje, mas eu resolvi fazer amanhã, porque aí tem o Fer e o André também que podem ajudar. E vou repetir aqui, o Mazinho, eu já falei com ele outro dia disso. E gente, só para explicar para vocês que a preocupação não é a quantidade de gente assistindo, visualização, nem nada disso, porque eu não ganho nada com isso. É que nós estamos estranhando algumas coisas no Face, como eu já disse para vocês aqui algumas vezes, que eles começaram sempre a enviar para a gente pagar para impulsionar, e nós não vamos pagar, eu sempre falei isso, eu não vou gastar R$40 meia cesta básica, e na dificuldade que nós estamos para arrecadar, não dá para gastar, não é esse o objetivo. Mas nós temos percebido, por exemplo, para vocês terem uma ideia, ontem na palestra nós tivemos quase 250 compartilhamentos. E tivemos uma média de 50 pessoas, 40 pessoas, como nós estamos aqui, ó. E o Facebook nós temos percebido que assim, quando chega em 50 pessoas, não passa. E a gente percebe que muita gente fala assim, mas eu não estou conseguindo acessar. Às vezes a Ana manda para todo mundo do atendimento fraterno e as pessoas falam, eu tento e não consigo entrar, não consigo acessar. E a gente percebe que chega, é muita coincidência, né? Chega nesse número e para. E o que nós estamos preocupados é com isso. Tem muita gente que está querendo participar. Para vocês terem uma ideia, o ano passado, antes de começar essa história de falarem sempre de cobrar, da gente impulsionar, a média no estudo eram 200 pessoas, 150 pessoas ao vivo. A quantidade depois de visualização para nós é bacana quando a gente vê muita gente participando, mas não é esse o objetivo. Então, eu gostaria de pedir para todo mundo, eu vou pedir para a Ana fazer isso amanhã no atendimento fraterno. Nós vamos divulgar isso nos grupos nossos, né, das pessoas que participam com a gente, de que amanhã, nem se for para entrar, não der para assistir, porque vai ser longo, o assunto não interessar, enfim, nós só vamos pedir para entrar e dar um oi, só para a gente ter uma noção do que é que realmente está acontecendo. Porque se todo mundo entrar e falar, olha, eu tentei entrar, não consegui, de repente nós paramos com o Face, fazemos só no YouTube, que já vem aumentando, o pessoal prefere, inclusive, que a imagem e som é melhor, mas só para a gente ter uma noção, porque é estranho, né, o que a gente tem visto. Então, amanhã nós vamos fazer esse convite para vocês, embora quem puder ficar, vocês vão gostar. Está muito bacana, esse projeto é um projeto novo, vai ser a segunda vez que nós vamos estar. O Fernando e o André são fantásticos, vocês vão, quem já conhece, né, quem já esteve com a gente sabe que é muito legal, então nós vamos fazer esse teste amanhã, mas independente do entrar e falar oi, divulguem, não vai ser, a gente tem visto, até conversei com o Fernando e com o André, não vai ser um estudo da Revista Espírita, que nem a gente vê em alguns lugares aí, com aquele formato todo de aula, não é esse o objetivo é o mesmo desses que a gente faz, da maneira mais simples possível, para que as pessoas consigam, que nós consigamos, né, entender o que é daquilo ali. São textos riquíssimos, como nós falamos para vocês. Nós estamos tentando pensar alguma coisa que não está nas obras básicas, né? Nós estamos tentando pegar alguns textos que não estão nas obras que a gente está acostumado a estudar.
Então, tem muita coisa rica, como nós falamos no primeiro mês, tá bom? O Edmilson está falando, com certeza o Face está dando uma travada para você pagar e impulsionar. Então, por isso nós vamos tentar, viu, Edmilson? Assim, só para a gente ter essa noção. De repente, todo mundo enjoou da gente mesmo. Mas a gente acha estranho, porque toda semana, principalmente no estudo, a gente percebe que sempre tem muita gente nova, assim, no mínimo 10, 15 pessoas novas, mais os mesmos que a gente brinca, que são os mesmos que estão sempre com a gente. E isso tem se mantido. Então, só para a gente ter uma noção, né? E de repente, como o YouTube, a qualidade é melhor de imagem, de som, e não está tendo esse problema, e o pessoal tem ido para o YouTube, a gente tem percebido que tem quase dividido o público, de repente, nós vamos para lá. Pagar para impulsionar, nós não vamos, né? Não é esse o objetivo, não é essa a ideia. Nós estamos pedindo, pelo amor de Deus, ajuda para a gente fazer. Vendendo rifa, fazendo a sexta. Então não dá. Então, mas nós vamos divulgar amanhã, mas já fica o convite, tá? Então amanhã nós temos isso daí, eu já dei o aviso da manhã das 7h30. Amanhã, às 7 horas da manhã, nós temos o Evangelho no Lar, né? E a mesma coisa, o Evangelho no Lar, para vocês terem uma ideia, nunca foi, né? Sempre teve um público muito bacana, mas está tendo o mesmo público que nós temos à noite. Então está sendo muito parecido com todos. Nós estamos percebendo que todas as atividades online estão muito iguais, assim, mesmo as que são muito mais chamativas, que tem muita gente que é diferente, que vem um público diferente. O dia da Camila, por exemplo, tinha muita gente diferente da nossa página, que veio por conta dela e manteve mais ou menos a mesma coisa que tem sido direto. Então, e daqui a pouco os caras cortam, né? Que vocês viram, os caras estão bloqueando todo mundo, já eles bloqueiam também aqui no Amigos do Bem também. No particular já me bloquearam umas vezes. Mas de repente eles bloqueiam aqui também. Então amanhã às 7 horas da manhã tem o Evangelho lá, às 7h30 da noite o Kardec em revista, tá bom? Sábado, 11 horas da manhã, Educação Espírita Infantil, é a última semana, né? Antes da participação da molecada, a Lei do Progresso, é a última semana da Ana e da Cláudia. Tá bem mais, convidem as crianças e os pais, eu falei para a Cláudia e para a Ana, tá bem mais gostoso, tá mais curto, a molecada tá curtindo, então convidem as crianças, tá curtinho o espaço, e tá bem dinâmico, tá bem legal. E domingo às 11 horas da manhã, Mocidade, também meia horinha, então não tá passando muito. Nós vamos começar a fazer aqui no Facebook, né? Dá 30 minutos, nós vamos derrubar. Então nós estamos porque é o formato que a gente entende que muito mais do que isso, aí vira papo de bar, e aí nós ficamos muito tempo e a gente percebe que começa a diminuir. A Lourdes está falando que está sendo bloqueada várias vezes, está direto, né? Mas na nossa página nós percebemos isso, vamos tentar. Hoje, quem viu na página, nós recebemos mais uma doação da LET, 190 litros de leite tipo A, que já foram destinados para o asilo aqui de Pederneiras, Assistência Vicentina. Cada 15 dias é essa doação. Nós pedimos, toda vez, nós falamos, quem puder compartilhar, compartilhe, por favor. Eu sempre escrevo lá, não só em agradecimento à LET, a empresa, que nesses 3 anos e meio é parceira nossa, no meio desses quase 2 anos de crise, de pandemia, manteve e aumentou a quantidade. Então, mas não só para valorizar a marca, e que é muito boa, não precisaria da divulgação do Amigos do Bem, que é pequenininho, mas de repente para a gente despertar interesse em alguém, em alguma empresa, enfim. Então a gente pede mesmo que divulgue, tá bom? Campanha da Cesta Básica, nós estamos ainda precisando muito. Para esse mês nós vamos conseguir atender, que na verdade foi o que nós arrecadamos até semana passada, né? Até sexta-feira nós vamos entregar essa semana para as famílias. Para o outro mês ainda nós não temos nada, então preciso. Chile, nós somos do estado de São Paulo, cidade de Pederneiras, tá bom? A Tânia está falando, belíssima atitude da LET. Tânia, é fantástico, né? Eu digo que falo isso cada 15 dias, que com todas as dificuldades, a gente sabe, independente da empresa, é um amigo particular, a gente sabe como é que está o país, né? E manteve, e nesses 3 anos e meio aumentou gradativamente, hoje atende a demanda do asilo aqui de Pederneiras, então não é fácil, né? E é o que eu falo sempre, além do que eu acho fantástico, vou repetir sempre, eu falo isso para todo mundo próximo, os nossos idosos estão tomando leite A, leite fresco, que chega a cada 15 dias, então o vencimento é perfeito para isso. Então nós somos muito, muito gratos à LET, à família Janke,
pela colaboração, tá bom? E nós estamos brigando aqui, gente, faz 2 semanas que nós estamos falando para vocês que nós vamos iniciar a rifa do Xbox, mas nós estamos apanhando, porque quem ajudou a gente falou para a gente fazer online, e aí tem um monte de velha que não sabe mexer com esse negócio de internet, não sei o quê. Então nós estamos quase fazendo no papel. Mas o Alexandre sabe, ele vai fazer. Nós estamos quase fazendo no papel. Gostei. Eu faço, ninguém vai fazer me mexer. Então provavelmente nós vamos fazer no papelzinho com os números, que nós fizemos a última rifa das capas, né? Que foi a Ivone que ganhou. A Ivone que ganhou, o Mazinho que doou de São Carlos e a Ivone de São Carlos que ganhou. E deu certo, né? Cada um marcou seu número, avisava, ligava, a gente marcava. A única preocupação que nós temos de não fazer assim, estava falando para a Cláudia e para a Ana, é que nós vamos deixar no ponto onde o rapaz que nos ajudou vai fazer. E é uma moçada e tal, e os caras vão rir muito da nossa cara, né? De fazer papel, né? Então, mas eu acho que é o mais prático. De repente a gente faz desse jeito. Ih, caiu. É o meu, não. É o meu só que caiu, né? A internet está normal. Tá bom? Então, pelo jeito, tá normal aí com vocês ou travou? Tá travado, não tá? Tá. Tá travado. Tem um monte de gente falando, mas tá travado. Homem, faça no papel. Eu acho que parou lá. Travou. Ó, Raquel tá falando aqui. Voltou. Voltou. Voltou, né? Voltou. Gente, eu falei pra vocês que os caras já iam bloquear rapidinho. Tô brincando, deve ter um problema na internet hoje. Bom, vamos começar então para não perder tempo do estudo. Nós já falamos demais. Voltou aí, né? Voltou, caiu a transmissão, mas voltou, né? Beleza? Deu uma chacoalhada aí. Voltou, o Mazinho falou que voltou, transmissão pausada, voltou, Célia. Bom, voltou aí para vocês? Gente, pelo jeito tá dando essas osciladas aí, caso dê travada a gente... Você ainda não tá aqui, ó. Não, aqui eu já não tô, mas eles estão vendo. Então, Luiz, bem-vindo. Raquel também tá aí com a gente hoje, tá bom? Então, bom, os avisos, eu acho que nós vamos aproveitar o tempo. Voltou, tem gente falando que voltou. Antônio tá aí, Andréia, beleza. Gente, então, caso dê essas travadas de novo, a gente para, fiquem tranquilos que a gente não vai continuar falando, a gente espera para retomar, tá bom? Desculpem que é o problema da tecnologia, tá joia? Quem gosta de acompanhar o livro, então, para a gente iniciar o estudo, nós estamos na parte 3ª, capítulo 12 da perfeição moral. Nós estamos nós estamos no primeiro item, as virtudes e vícios, tá? Nós fizemos 3 questões semana passada, e hoje nós vamos tentar fazer da 896 a 897b, né? Nós vamos perceber que a 897 é curtinha, mas é aquilo que eu falei, eu acho que o assunto vai render muito. Eu disse isso a semana passada, quando a gente encerrou a lei de justiça, de amor e de caridade, e iniciamos a perfeição moral. É grande esse trecho, né? Só das virtudes e vícios nós vamos ver, eu não lembro de cabeça quantas questões são, mas eu acho que são 12 ou 13 questões, já a Lourdes me ajuda aí. Acho que são 12 ou 13 questões só das virtudes e vícios. Das 12 e 13 eu me encaixo em 14 vícios, virtude nenhuma. Mas são 13 questões falando de virtudes e vícios. Tá bom? Então, tudo bem aí? Quem está com o livro na mão, eu sei que Lourdes gosta, Edmilson gosta de acompanhar. Só dá um ok pra gente, para nós iniciarmos. Nossa, caneca do Amigos do Bem. Nós precisamos retomar as campanhas das canecas aí. Andréia, questão 896, tá? Capítulo 12 da perfeição moral, primeiro item, das virtudes, as virtudes e os vícios. Nós vamos iniciar na questão 896. Semana passada nós fizemos 934, é isso? Eu deixei para você aí. Deixei para você, pessoal. 893, 894, 895, né? Fizemos 3 a semana passada. Tá? 17 questões, obrigado, Lourdes. Nossa, eu chutei 13, tô feia a coisa, hein, Lourdes? Obrigado. Você falou que 17 você estava encaixado, de 13 você se encaixava em 17, então você não errou. Então são 17 vícios mesmo.
Então, beleza, Lourdes, obrigado. Todo mundo aí, gente, podemos ir? Andréia, que estava procurando o livro. Lourdes já está com o dela na mão, porque já falou para a gente as questões. Podemos ir? Vamos lá, gente. Ó, hoje nós estamos no horário. Acho que nós vamos conseguir tentar fazer todas elas, tá bom? No final a gente repete alguns avisos que são importantes para quem está chegando. Joia, Andréia. E, de novo, quem está entrando pela primeira vez, gente, a participação de vocês é aberta mesmo, tá? Aquilo que a gente falou para entrar no atendimento fraterno, quando não for do assunto. Quando for daqui, nós pedimos para que vocês comentem, deem a opinião de vocês, colaborem com a gente no estudo, que a ideia é essa, quando a gente abriu, de que vocês participem como se estivessem aqui na mesa, porque é assim que a gente se sente. A gente sempre fala isso depois no final, mas é realmente assim. A participação de vocês é um barato e nos ajuda demais. Além de que muitos que estão aí assistindo sabem muito mais do que nós que estamos aqui, né? A Maria de Lourdes, não, é o Livro dos Espíritos hoje, Maria de Lourdes. Aliás, hoje não, né? Nós já estamos aí há um bom tempo, então nós estamos na questão 896 do Livro dos Espíritos. Amanhã cedo, às 7 horas, nós temos o Evangelho no Lar, que nós sempre usamos um trecho do Evangelho. Aliás, até vamos sugerir a semana que vem isso, né? Ver o que nós vamos fazer ano que vem. Mas, então vamos lá, tudo bem? Maria de Lourdes, então, o Livro dos Espíritos. Hoje nós iniciamos a questão 896 do Livro dos Espíritos. Tá bom? Podemos ir, gente? Tuniord aí? Aquilo que eu estava falando, quem está entrando pela primeira vez e quiser dar um oi aí, falar de onde que é, falar que é a primeira vez. Se tiver dúvida de como que funciona, qual é o esquema, o pessoal que está aí, que vocês estão vendo que respondem direto aí, Edmilson, Heloísa, Andréia, Gilmar, Lourdes, Antônio, Luiz, eu não vou lembrar o nome de todo mundo. Eles vão, a Madá, que está aí também, o pessoal vai falando para vocês, vai dando uma força para a gente quando a gente não consegue responder. Vamos lá? Pode. 896. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem utilidade real, por lhes não saberem dar emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas? Tem o do desinteresse, porém, não o do bem que poderiam fazer. O desinteresse é uma virtude, mas a prodigalidade irrefletida constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. A riqueza, assim como não é dada a uns para ser aferrolhada num cofre forte, também não o é a outros para ser dispersada ao vento. Representa um depósito de que uns e outros terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que podiam ter estancado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. Bom, gente, sempre a Cláudia e a Ana comentam primeiro. Eu só vou repetir a pergunta para que a gente, como eu sempre digo para vocês que eu gosto muito das perguntas, né? Lembra que ele está vindo, né? Nós já fizemos 3 questões na semana passada e aqui ele está falando de vícios e virtudes. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que dão em grande quantidade seus haveres sem utilidade real, por lhes não saberem dar emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas? Então, o que Kardec está perguntando para a Cláudia e a Ana começarem o nosso bate-papo? E vocês também. Tony, obrigado. Tony lá nos Estados Unidos com a gente estudando. Obrigado. Parceiraço nosso agora também, né? Então, o que ele está falando? Ó? A pessoa totalmente sem, não tem interesse, mas que também não tem bom senso, que dão muito do que tem, materialmente, principalmente, ele está perguntando, sem utilidade real, por eles não saberem empregar direito. Tem algum merecimento essa pessoa? Então o que ele está falando? Eu vou dar dinheiro a rodo, mas sem nenhum objetivo. Mas também, não por interesse, mas também não tenho muita noção do que eu estou fazendo. Tem algum merecimento isso? É essa a pergunta de Kardec. Começa assim o questionamento. Pode começar, Cláudia. Pode ir, claro. Posso? Claro. A única
ele tem, o que ele tem de bom, o que ele tem de é o desinteresse, porque do resto ele tem o dinheiro, mas ele não tem, olha lá, ele fala até aqui, em falta de juízo, porque ele pode gastar à toa ou doar sem usar critério nenhum, de repente para uma pessoa que não precisa realmente, sendo que ele podia ajudar outros, há um critério ali para utilizar esse dinheiro, ou ele pode guardar num cofre, digamos assim. Não vou dar, quer dizer, ele tem um desinteresse ali, mas ele guarda ou ele não tem juízo. A única vantagem que ele tem é o desinteresse. E há casos até de pessoas que são tão apegadas, não sei se é por falta de juízo, que eles não usam dinheiro nem com eles mesmos. Você é tão apegado à matéria que fica lá como se ele fosse levar, né? E depois vai e fica tudo aí. Ele passou necessidade, precisou do dinheiro, que eu já vi casos, e ele não gastou nem com ele. E você sabe que tem. A gente vê muito isso. Hoje um pouco menos, né? Mas na nossa geração para trás era absurdo, né? Não, que tem gente assim. Disso, né? Aí eu não sei se entra aqui falta de juízo, aí entra o egoísmo, né? Querer tudo para si, se ele está fazendo isso sem desinteresse nenhum. Mas tem aqueles que realmente não são desinteressados e abrem mão sem critério e outros precisando. Tem 2 comentários aqui. A Tânia está falando, responderá por todo o bem que deixou de fazer com esse dinheiro. A gente fala aqui no finalzinho, né, em relação a isso. E a Sandra também fez um comentário legal. Vejo um desapego aos bens materiais. Creio que possa ser visto como um mérito. Posso me dar um comentário com o da Sandra? Claro. Eu vejo nessa resposta aqui dos Espíritos para Kardec, posso estar enganado, se eu estiver enganado, o Alê me corrige, como o apego material. Aquela pessoa que tem muito dinheiro e quer viver o agora, o aqui e o agora. Então eu tenho dinheiro muito para festa, para balada, para roda de amigo. Eu quero estar bem com as pessoas, então eu gasto dinheiro. Às vezes eu compro amizades, na verdade, né? Tem pessoas que têm dinheiro e acabam se apegando só à matéria, ao momento, né? E acabam até fazendo doações, talvez para entidades que elas não têm mínima preocupação com o que fazem com o dinheiro. Porque, gente, eu vou falar uma coisa, fazer caridade, a gente acha que é fácil, mas não é muito fácil, não. Assim, você realmente ser interessado pela pessoa que está necessitada, de você ir lá ver se realmente está necessitada, se não está necessitada. Por que ver se está necessitado ou não? Porque às vezes você dá para um e a outra fica sem. E isso dispensa trabalho, dispensa cuidado, dispensa tempo. Então vai lá, vou fazer uma caridade aí para... E aí eu fico de bem com a minha consciência, faz de conta que tá tudo certo, não sei mesmo, já dei. Então eu não tenho esse interesse em saber o que está acontecendo. E eu com essa facilidade de grana, nesse mundo material, eu gasto com o que não devo, né? Gasto com festa, gasto com coisas supérfluas, com coisas materiais, sendo que eu não, o que é me dado, com certeza será me cobrado pelo bem, como a Tânia falou, que eu deixo de fazer, de verdade. Eu vejo aí nessa questão o desinteresse que ele diz, realmente assim, no primeiro item o desinteresse pela vida do próximo. Não vou saber o que está acontecendo para eu realmente ajudar efetivamente aquelas pessoas, né, ou famílias. E o desinteresse, quero mais que se dane o outro lá, uai. Eu vou gastar meu dinheiro aqui, com o que eu gosto, com festa, com balada, com bebida, com amigos. E a gente sabe que algumas pessoas, enquanto tem dinheiro, tem amigos, né? Eu vou fazer 2 comentários. A Lourdes comentou, acho que em cima do que a Cláudia comentou a primeira vez. Aqui tem gente que mora na roça, fica o dia inteiro na cidade e não compra nada nem para comer. Às vezes come pão seco. Mazinho tá falando pra gente, ó. Gosto muito de comparar eficácia com eficiência. Ótimo, Mazinho. Na época de Olimpíada é ótimo esse comentário. Uma coisa é funcionar, ser eficaz. Doações são boas, funcionam. Outra coisa é ser eficiente. Doar de forma coerente que ajudará da melhor forma. O ideal é conseguir as duas, ou conciliar as duas. Perfeito, Mazinho.
Só para a gente lembrar, eu acho que a Cláudia e a Ana já falaram nos comentários de vocês, também a Tânia está falando que foi excelente comentário da Ana, e algumas pessoas aqui em cima, a Valéria comentou, né? Tem muita gente que faz, pode ser por pura ostentação. Nesse caso, Valéria, semana passada nós falamos muito disso, da ostentação, né? De quem faz com interesse, quem faz para se autopromover ou socialmente, enfim. Cidade pequena mais ainda, né? Cidade pequena, o cara é dono, não sei do que, não vou falar a empresa, mas aí o cara faz o leilão, ele dá o gado, ele faz o leilão, ele é o leiloeiro e ele compra, né? Para aparecer. Isso para mim é para aparecer, né? Então, isso é uma opinião minha. Enfim, esse é o que tem o interesse. Aqui na 896, como ele vem, a semana passada nós falamos muito do desinteresse, né? Do interesse. Ele começa a 896 justamente no inverso do que ele comentou a semana passada. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que dão muitos do seu dinheiro sem utilidade real, por lhe não saberem dar emprego criterioso, que aí vai no que a Ana comentou. Quer dizer, eu faço e eu não estou fazendo isso, né? Eu acho que foi isso que a Ana fez o comentário dela. Eu não estou fazendo isso porque eu tenho preocupação. Eu dou o boi, que eu falei para vocês do leilão, não é porque eu estou... a Lourdes está falando, aqui acontece nas festas da igreja, aqui também, viu, Lourdes? Aqui também, depois eu conto o lugar. Mas todo mundo já sabe, do pedreiro todo mundo já sabe. Tá, quem é? Quando nós falamos disso, eu acho que o que a Ana está dizendo é assim, eu faço isso porque eu tenho muito, mas a minha... E aí entra no comentário do Mazinho também, em relação à eficiência e eficácia, do que eu dou porque eu tenho muito, mas eu não tenho a menor preocupação se isso efetivamente chega. Eu vou dar o exemplo da Lete para vocês. Que o Mazinho conhece o proprietário, e nos surpreendeu muito, há quase 4 anos atrás, quando ele nos procurou para perguntar como é que era o trabalho, que ele gostaria de participar, que ele gostaria de ajudar, e depois eu fui descobrindo que tinham várias outras entidades de que eles tinham esse tipo de envolvimento. E quando eu falo que existe a diferença da eficácia e da eficiência do Mazinho, é nesse sentido. A última vez que nós estivemos juntos, há 1 ano atrás, né, e nós estávamos conversando disso, vocês não vão acreditar, a maior preocupação, a maior dificuldade que tem a Lete hoje em auxiliar, em colaborar, em fazer doação, é fazer com que essa doação chegue realmente a quem tem necessidade. Vocês acreditam nisso, seu conta? Quando eu escutei isso do Joca, eu fiquei espantado. Não pela desonestidade das pessoas, mas a maior dificuldade que hoje tem a Lete é conseguir fazer com que, lógico, que o objetivo da Lete, os proprietários, os diretores, não tem tempo, e talvez não tenham disponibilidade de tempo, de tirar tempo da empresa, do trabalho deles, para vir saber se está chegando leite, se o seu asilo está recebendo leite, se o leite não está. Qual que é o que ele fala que é a dificuldade? O do Amigos do Bem, para mim, é um sossego. Por quê? Porque eu entrego, eu sei que chega, está resolvido o problema. E a maior dificuldade que eles têm é disso. Então, aí você consegue entender o que eu estou fazendo. Eu tenho dinheiro, estou pondo muito dinheiro, não no Amigos do Bem, mas em várias outras entidades. Qualquer dia eu conto o valor, se ele me permitir, em relação às doações mensais ou anuais que são feitas. Então é um volume muito grande, mas com utilidade real. A pergunta de Kardec é o contrário. Eu pego uma pessoa dessa que faz isso simplesmente porque fui lá, o Alexandre encheu tanto a minha paciência, e é meu amigo de infância, eu vou lá e dou e não tenho o menor interesse em relação a isso. E sem nenhum critério. Essa é a pergunta de Kardec. E ele parou de novo. Não, voltou. Voltou, né? Voltou rapidinho, ele parou e voltou. E Kardec pergunta se quando eu faço isso, se eu faço isso a rodo, sem me envolver, talvez fosse essa a pergunta de Kardec. Se eu faço tudo isso sem nenhum envolvimento, sem nenhuma preocupação com quem está sendo assistido, isso tem merecimento? E eles falam para a gente que tem o do desinteresse. Desinteresse é uma virtude, eles complementam. Mas lá no final eles vão falar: terão que responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que podiam ter estancado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam.
Por quê? Por que eu dei esse exemplo da LET? Porque muitos do que se beneficiam diretamente dessas doações, e vocês vão ficar chocados ou não, pegavam leite da LET e vendiam para... Eu vou contar só um exemplo que eu contei para Ana, ela deu risada no dia, que eu também ri muito na hora. Uma pessoa foi lá e falou assim, como nós fizemos? Olha, eu sou do Amigos do Bem, nós temos uma entidade que nós ajudamos e tal. Você doa um leite para mim? Dou. Então, tá bom. Então, você vai me doar, vou doar 190, 200 litros de leite cada 15 dias para você. Tá bom, tá bom. Eu pego esses 200 litros de leite, vou para Descalvado, que é a cidade que é a LET, né? E vendo a metade do preço pro concorrente que... Trabalha para a LET. Não, compra da LET e revende. Uhum. Então ele vai no mercado, concorrente ao mercado que compra a LET e revende a LET e vende o produto que foi doado à metade. Esse é o ser humano que nós estamos falando. Então aqui não tem nada a ver com desinteresse, só dei esse exemplo para vocês entenderem. Quer dizer, então é o oposto do que nós fizemos. Quer dizer, aí eu vou usar de novo o do Mazinho, que é fantástico, da eficácia e da eficiência. Então... eu faço isso sabendo qual que é. E eu sou cobrado pelo fato de eu não me preocupar com isso. Por quê? Porque, de repente, eu dei esse exemplo justamente por isso. Podiam ter estancado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. Porque eu não me preocupei. É isso que a Ana fez no comentário dela. Eu não me preocupei se esse dinheiro vai ter realmente um fim. Aliás, eu não doei, eu não fiz essa colaboração com o objetivo de ajudar. Nem como alguém falou, nem para ostentação, nem para aparecer, mas não com objetivo de auxílio. Né? É nesse sentido. Então não, tem dois sentidos do desinteresse. Desculpa. Eu não querer me aparecer e também não me importar. Por isso que ele fala que depois eu vou responder. A Tânia fez um comentário, se há desinteresse, não há ostentação. Nem sempre, Tânia. Nem sempre. Há o desinteresse para quem chega. Há o desinteresse para saber se realmente está fazendo bem. E a ostentação está nisso. Como o Alexandre falou, eu sou o dono do gado, eu levo para o leilão, eu leiloo, eu compro e acabou. E eu tiro a foto. Então, ele tinha um desinteresse aparente, mas tinha uma ostentação aí. Mas na verdade aí ele não teve o desinteresse, né? Ele vai voltar na semana que nós falamos. Mas aparentemente era um desinteresse, ele apareceu como um doador, né? Mas não é real. Mas tinha a ostentação. Então, e quando alguém doa para alguém assim, totalmente desinteressado, e aí não há ostentação, beleza, mas também não há o mérito de entender o que ele está fazendo. E a ostentação às vezes está no que eu falei. Eu faço uma doação para qualquer entidade que me liga, que eu não quero nem saber, só para fazer a minha consciência ficar tranquila, e ostento o meu dinheiro com coisas que não fazem sentido moral, que não me elevam, que não ajudam ninguém. Gente, só para a gente... Então, a pergunta, só para a gente nunca perder a pergunta, né? Tem algum merecimento essas pessoas que fizeram por desinteresse, doaram aquilo lá e não tiveram envolvimento, como a Ana tinha explicado agora há pouquinho e a Cláudia comentou na primeira vez. E a resposta, do primeiro ponto, nós já podemos, o resto é para só aprofundar, é só para confundir nossa cabeça, para nós estudar mais. Tem o do desinteresse, beleza? Eu não tenho interesse, eu não estou fazendo isso com segunda intenção, como nós fizemos as 3 primeiras segundas da semana passada. Eu tenho interesse, é por aparecer ou por outras inúmeras possibilidades. Porém, essa é a resposta. Porém, não o do bem que poderiam fazer. Então, o que ele está falando para... O que eles estão tentando nos dizer aqui? Para a gente tentar encerrar essa questão, pelo menos. Eu tenho muita grana. Eu acho que é isso que a Ana falou em relação à ostentação. Eu tenho muita grana e, para mim, tanto faz se vai para A, B ou C. Que é o exemplo que eu dei, por isso que eu tentei dar o exemplo da LET para vocês. Então, a LET... eles estão preocupados com que a doação deles... Porque vocês concordam que a doação, se fosse só dar a doação, se vai chegar ou não vai chegar no destino, não seria problema deles. Não é isso que nós falamos aqui? Se alguém for bater aqui na frente e perguntar se ela vai pegar o arroz e vai trocar por pinga, nós vamos dar o arroz? Nós não falamos isso toda semana? Então a posição da LET poderia ser simplesmente assim. Olha, Alexandre, você quer 190 litros? Eu vou te dar 200 e eu... Se você vai dar pós-gilo, você não vai dar pós-gilo, não é problema meu, eu cumpri a minha parte. Cumpri a minha parte. Agora, o que eles falam para nós agora?
Tenho do desinteresse. Estou fazendo sem interesse de me promover. A Leti não ganha nada em ajudar o asilo de Pederneiras. Porém, não o do bem que poderiam fazer. Que aí eu complementei com esse exemplo que eu dei para vocês. A preocupação deles é o quê? É de que a Cláudia vai me procurar para atender a PAI de São Carlos. A minha preocupação é que realmente os 2 litros ou os 1.000 litros que eu dê para a Cláudia repassar para a PAI chegue na instituição, porque eu sei que a instituição precisa. Eu comprei a ideia que você me vendeu, que aquela instituição é necessitada. Então eu vou me preocupar de que isso chegue. É disso que ele está falando, no porém não do bem que poderiam fazer. Então quando eu simplesmente dou porque eu tenho muito, ele fala para nós que não tem mérito. É isso que ele está tentando nos dizer. E ele vai lá embaixo, eu vou repetir para vocês do final. Representa um depósito de que uns e outros terão que prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram. E aí alguém pode falar assim, mas ele doou. Mas você fez sem a menor preocupação. Por todas as lágrimas que podiam ter estancado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. Esse cidadão que pegava a doação e vendia para o concorrente. Aqui, esse exemplo da Leti, a gente consegue amarrar todo esse raciocínio. Exatamente nesse sentido. Então, qual é o objetivo? E vou repetir. Nossa, mas então, Alexandre, quer dizer que se amanhã aparecer esse cara que faz aí, que dá o gado, faz o leilão, compra a vaca e depois dá o gado de novo, o Amigos do Bem vai aceitar? Vou sim. Claro que vou, nós precisamos, porque nós precisamos da cesta básica. Aí eu vou vender o gado dele, vou comprar a cesta básica, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas, aí o problema é dele. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos nos preocupar, de novo, vai voltar no que a gente conversa toda semana. O problema é dele que fez a coisa equivocada. Nós estamos usando do equívoco, teoricamente, dele, em benefício dos outros, não estamos? Nós estamos indo ao contrário do que ele está falando, que ele vai responder pelo dinheiro que poderia ter chegado a quem precisava. O Osmar está fazendo um comentário aqui. Obrigado, Osmar. Vamos lembrar da lei do progresso. Tudo tem que ter um início. Se a pessoa nunca doou e começou nessa vida, de qualquer forma, ela está começando a sua mudança. Exatamente. E outra, né, Osmar? Por isso que eu falo, o problema é dele, né? Por isso que eu falei para vocês, porque senão alguém vai me cobrar amanhã, né? Você falou e o cara do... Se bem que o cara do gado não ia dar nunca para nós, né? Mas tá bom. Mas, você falou, mas você aceitou o boizinho dele lá, né? Claro que eu aceitei. Vendi o boizinho dele, fiz uma parte do chá, tô brincando. Fiz o boi, vendi e nós compramos cesta básica. Certo? Agora, quem tomou a atitude equivocada, quem perdeu a chance de fazer o correto, foi o outro, né? E aí o que o Osmar falou em relação que ele nunca doou e começou nessa vida, de qualquer forma ele está começando a sua mudança, mas o grande problema, né, Osmar, é o que ele fala da 896, quando eu faço isso sem entender o porquê que eu estou fazendo. Eu estou fazendo simplesmente por fazer, né? É isso que ele cobra, é isso que ele nos diz lá embaixo, né? Que nós vamos ser cobrados também por essa atitude, por todas as lágrimas que podiam ter estancado com o dinheiro que eu dei, de forma equivocada para quem não precisava. Para esse cidadão, por exemplo. Aí o que aconteceu? Para complementar a história, né? De repente, e aí o que poderia fazer a Leti? Não é problema meu. O cara veio aqui, pediu para tal entidade, e está pegando para ele, está vendendo, e a entidade não está recebendo, o que a Leti poderia fazer? Dane-se. O desinteresse. A pessoas desinteressadas. Aqui cabe exatamente isso. O que a Leti poderia ter feito? O cara veio aqui, me apresentou um projeto. Eu achei legal. Ele está pegando o leite que nós damos. Não está levando para a entidade, mas eu dei o leite. Dane-se a entidade. Desinteresse. O que é o correto? O que a Leti está fazendo para não responder? E o Joca tem uns pecadão para pagar. Ter estancado com dinheiro que não deram na mão de quem precisava. Chamou o cara e falou, para você não. Eu vou procurar então a entidade direto, descobrir alguém que faça isso, porque a entidade é uma entidade séria até onde eu sei, e precisa... Eu vou arrumar um mecanismo para que isso chegue lá. Então, esse teve interesse no que estava dando. Se fosse o desinteresse da pergunta de Kardec, o que ele falaria? Eu tenho dinheiro mesmo, leite eu já dei, estou dando. Problema do outro. Problema é da entidade que não está recebendo. E vamos trazer para Amigos do Bem. Eu dou para Amigos do Bem, o Alexandre pega 30 litros de leite para casa dele. O problema é da Leti, da Gringos? Claro que não. O
problema sou eu que estou fazendo equivocado. Agora, se a Leti descobrir e não se preocupar, entra numa pessoas desinteressadas da questão 896. Agora, se for para não responder o final da questão do que os espíritos nos dizem, eles vão fazer o quê? Não. Para o Alexandre, não. Então eu vou procurar a pessoa que é séria do asilo e vou entregar direto lá para não correr esse risco. É disso que nós estamos falando. Beleza? Mais algum comentário para a gente mudar para 897? Madalena está falando. O Mazinho está falando aqui. Nós já falamos disso quando discutimos sobre nascer pobre ou rico, onde ter riqueza seria a encarnação da aprovação também. Perfeito, Mazinho. A Madá está falando, se cada um fizer um pouquinho, seria melhor, não importa como o outro vai usar essa doação. Vamos lá? 897. Merecerá reprovação aquele que fez o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida, que lá venha a ser melhor a sua situação? E essa preocupação lhe prejudicará o progresso? Nossa, agora vai dar briga, A hein? pergunta é bem maior que a resposta. Mas vamos lá, que agora vai dar briga. Vamos. O bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Posso ler a pergunta de novo, gente, pra gente? Porque a pergunta, a Ana falou que a pergunta é grande, mas a pergunta é muito legal de novo, né? Merecerá a reprovação aquele que faz o bem sem visar... Ai, agora caiu o meu aqui. É só o meu, né? Ixi. Mas é o meu mesmo que deu problema, né? Continua aqui. Não, é o meu que deu. Bom, gente, vou lendo aqui, acabou, não tem problema. Então eu vou lá de novo, ó. Merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, merecerá a reprovação aquele que faz o bem sem visar recompensa na terra. Ele está emendando com a 8, lembra que ele está emendando com a 896. Mas, espírita não faz isso, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser a melhor a sua situação. E essa preocupação lhe prejudicará o progresso? O que ele está perguntando? Tá bom, então, vocês aí, sabichão, merece reprovação então eu que não quero recompensa nenhuma na terra, eu estou fazendo isso com desinteresse que nós falamos lá no 896, eu não estou ostentando, não quero ser político, não quero aparecer, não quero ser nada. Então, para mim, está tranquilo. Eu estou pegando meu dinheiro e estou ajudando o próximo. Merece reprovação? Mas, eu não quero nada disso, mas... Bendito o filme Nosso Lar, com os bônus horas, não sei o quê. Mas, se eu estou fazendo isso, pensando no que eu vou ganhar quando eu desencarnar na outra vida ou na realidade espiritual, isso é reprovável? É essa a pergunta. E essa preocupação lhe prejudicará o progresso? Quer dizer, eu pensando nisso, no que eu faço de bem agora, se isso vai me ser meritório lá na frente, se eu vou ganhar alguma coisa lá na frente, se isso tem merece reprovação, se é reprovável, e se isso vai prejudicar o meu progresso. Então a resposta para depois ele vai aumentar. Na A e B ele não fica contente com a resposta. Vamos ver. Não vou contar o fim do filme, vai. Pode ir, claro. Vai ler a próxima? Não, vamos. A resposta, vamos. A resposta. Só a pergunta já comenta a resposta. O bem deve ser feito caritativamente, isso é, com desinteresse. Já. Beleza? Quer ir para A ou para B? Vocês não querem comentar? É porque, na verdade, não pode ser nem aqui, nem pensando do lado de lá, nem na próxima. A pergunta de Kardec, na verdade, ele já explicou, né, assim, ele já deixou claro, e a resposta dos espíritos fechou. E aí você explicou, tintim por tintim, fechou, eu acho, essa questão. Não, mas tudo bem, peraí, que essa aqui, eu achei que isso daqui fosse virar um tumulto. Tudo bem aí? Ninguém está preocupado com bônus hora? Nada? Ninguém... Lembrou do nosso lar, já deu desespero assim, aí? Nossa, tá achando que vai ganhar bônus hora? O Edmilson já falou, se não tem mérito na terra, piorou no céu. E, gente, todo mundo concordou com isso? Ninguém pensa nisso, gente? Quanta boa ação que eu fiz pensando no que eu ia ganhar lá na frente.
O Ed está falando, mas o ditado, quem planta bem e colhe o bem. Então vamos lá? Então vamos fazer? Não tem comentário? O Luiz tem. O Ed está fazendo uma questão. Mas o ditado, quem planta o bem colhe o bem. Então, quer dizer, vamos lá. Ele está falando aqui que ele fez o bem, não pensando aqui na terra, mas pensando lá. O Luiz está falando, tem mérito também, mas menor do que é completamente desinteressado. Respondeu a pergunta do Ed. Perguntou do Ed aí? A Tânia também. Esse bem não foi com desinteresse. É exatamente do que o Alexandre fala. Tem um mérito, mas até a página tal, né? Gente, e a Tânia respondeu a resposta que os espíritos dão para Kardec curta, e ele não fica contente, por isso que ele vai na A e B, gente. Ele perguntou, se fosse eu fico imaginando que ele ficou esperando que os espíritos fossem dar uma resposta de 4 páginas, né? Porque a pergunta dele é essa. Falou assim, não, mas vocês falam em vida futura, nós acreditamos em vida futura, e aí o que se planta, que se colhe, lei de causa e efeito, nós já estudamos a lei de causa e efeito. E aí o que ele pergunta? Aí ele pergunta e os espíritos respondem assim, o bem deve ser feito caritativamente, isso é, com desinteresse. Você entendeu, Kardec? De novo? Só faltou continuar depois do ponto e vírgula que poder colocar aqui. Ficou feliz. Então é essa a pergunta. E aí a Tânia já falou, o Mazinho melhorou, quem tem medo. E a Tânia respondeu exatamente, esse bem não foi com desinteresse. Eu fiz... Mas nós vamos continuar, mas fica muito claro para a gente continuar a discussão. Eu estou fazendo com intenção ou não? Esse é o questionamento. E aí nós podemos colocar, mas eu plantei o bem, eu vou colher o bem e tal. Mas assim, eu estou fazendo. A pergunta de Kardec é assim, mas se eu estou fazendo isso aqui, pensando que isso vai me dar ponto lá, merecerá. E a pergunta dele é assim, ele já perguntou porque ele estava fazendo isso também, que nem nós. Merecerá reprovação aquele que fez o bem sem visar a qualquer recompensa aqui na terra, quer dizer, não precisa de ostentação, tudo aquilo que nós conversamos nas 3 da semana passada, na semana anterior, mas esperando que ele seja levado em conta na outra vida e que venha a ser melhor essa situação. O que ele está perguntando? Fala assim, eu não quero nada nessa vida, eu não quero aparecer, não quero ser político, não quero ser nada, mas uns pontinhos... A hora que eu desencarnar vai ter, né? Eu faço a caridade sem olhar a quem, só olhando para ver se ganha os pontos, só olhando para o lado para ver se tá anotando aí meus bônus horas. O Gustavo tá falando aqui, que ele tá no nome de Cleonice, mas é o Gustavo que tá. Porque se caso pense o resultado lá do outro lado, no fundo tem interesse, eu acho. Exatamente. Se eu faço exatamente pensando no que eu vou ganhar, já tenho o interesse, quer dizer, já perdi o mérito aí do desinteresse, né, da caridade pura que Jesus vem nos ensinar e tá difícil. O que ele responde, e ele vai continuar, por isso que eu tô falando, mas o que ele responde, para mim, fica muito claro quando a gente vai estudar essa questão, que a cacetada é assim, o bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse, Kardec. Então, o que eles estão falando aqui? Sem interesse nenhum. Por quê, gente? Mas nós vamos continuar. O Mazinho está falando que foi mais forte que ele, a hora que ele respondeu. Mas nós vamos continuar. Mas o que ele está querendo dizer para nós? De que o bem, quando praticado, porque nós já entendemos que é o bem, nós não fazemos mais pensando. Ele já é meu. É isso que nós sempre conversamos aqui. Quando eu aprendi... Quando me faz o bem fazer o bem, eu não faço mais em troca de nada. Nem vida futura, nem agora, nem nada. Porque eu já aprendi. Isso me faz bem fazer o bem. E não é em troca, não é nada. Mas nós ainda não estamos nesse estágio, a maioria de nós. Nós ainda fazemos aquilo que eu falei para vocês. A hora que você olha, fala, puta, tem hora... mas já perdi tanto dia de manhã para levar sopa, não vai contar? Nós pensamos ainda desse jeito. Ainda nós pensamos. O Rodrigo Luiz está falando, mas se vivemos em evolução e fazemos o bem mesmo que com algum interesse por trás, melhor do que não fazer nada. Assim o bem estará sendo feito a alguém. Rodrigo, perfeito. Mas é o que eles estão falando, nós estamos falando. A pergunta de Kardec é diretamente para nós, né? E aí as justificativas que nós damos para tentar justificar o injustificável, é claro, aquilo que eu falei, acabei de dar o exemplo para vocês.
Eu critiquei, brinquei com o cara que doa o boi, faz o leilão, é o leiloeiro, compra o boi e faz propaganda que ganhou o boi. Eu falei para vocês, eu faço a crítica, mas se ele der o boi para Amigos do Bem, eu vendo o boi e transformo em cesta básica. Nós estamos fazendo bem. Quem está equivocado? Ele. Lembrando que os espíritos vêm sempre, nós estamos dentro de leis morais, mas dentro da codificação, mostrar que a mudança de cada um, né? É a mudança minha. Eu não estou aqui para julgar o outro, mas ele está mostrando assim, olha... Até tem interesse, mas presta atenção. Tenta fazer com desinteresse, aprender o que é caridade. Só não cortando para aproveitar o do Edmilson. O Edmilson falou exatamente isso. É isso mesmo, não devemos pensar em fazer o bem, e sim fazer sem pensar. Porque já é meu. Né? Eu vou aproveitar o comentário do Ed para vocês duas comentarem. O Ed está falando o seguinte, no meu caso eu ajudo porque me coloco no lugar de quem precisa. E automaticamente meu cérebro diz, um dia pode ser você precisando de ajuda e virá outro, alguém te ajudará. Estou sendo interesseiro? Eu acho que não, Ed, nesse caso. Isso daí é empatia. Porque na verdade eu estou fazendo, e esse de repente entender que talvez eu vá passar por isso, ou vamos melhorar, que nós já passamos por isso e provavelmente fomos socorridos por alguém em algum momento, eu não vejo, né? A Cláudia e a Ana podem responder. Eu não consigo ver nesse sentido de interesse ou de troca, de repente, por agora. Mesmo porque você não sabe se vai passar ou não, né? E a sua resposta já está no começo da sua pergunta. No meu caso, eu ajudo porque me coloco no lugar de quem está precisando. Pronto, acabou. Eu acho que a palavra que matou foi o que a Cláudia comentou, a empatia. É se colocar no lugar do próximo, sem interesse nenhum. Eu voto com a mesa. Esse sentimento que a gente tem de sentir a dor do próximo e falar, eu vou ajudar, porque e se fosse comigo? Você sentir... Me colocar no lugar do outro. Me colocar, isso é empatia. Sim. E não tem interesse nenhum. Perfeito. Mazinho tá animado hoje, fartou umas 2 semanas, veio... Na verdade, torna-se automático algumas atitudes, e isso nos leva a ser visto como alguém estranho, até mesmo como tolo. Sim. Mas façamos o nosso, mas Raquel, o problema perfeito. É de quem fala, não é o nosso. Mas ainda vamos ser diretos. Vocês acham que aqui na Terra tem tanta gente tão altruísta assim? Temos muito que aprender ainda, estamos muito longe disso. Por isso, né, Mazinho? E é por isso a pergunta de Kardec, né? Gente, é isso que eu falo para vocês, que eu gosto, que eu acho fantásticas as perguntas. Ele está perguntando, ele veio, lembra que nós comentamos isso várias vezes hoje. Nós falamos da ostentação, de fazer o bem por algum interesse, tal, das virtudes e vícios nós estamos falando. Né? Nós falamos semana passada. Ele veio na 896, tem gente que faz sem interesse nenhum e tal, e toma uma cacetada. E depois ele vem na 897 e outra cacetada. Porque o que eles estão falando para nós? É exatamente o que você está falando. Se eu conseguir fazer isso já, sem esse interesse, eu já entendi. O Edmilson comentou agora há pouquinho. Quando eu consigo fazer sem pensar o benefício que eu vou ter, isso já é meu. Por exemplo, vou dar um exemplo de novo. Cara pálida, você doar capa para Amigos do Bem, ganhou ponto com quem? Isso é pensar no outro. Você não fez isso porque era o Alexandre, seu amigo de infância, ou porque, provavelmente, imagino eu que na sua cabeça, você ouvindo que estava em dificuldade para arrecadar a cesta básica, você encontrou um meio que poderia utilizar, que seriam as capas com que você trabalha, para ajudar, como a Ivone fez com as roupas. E como várias outras pessoas vão fazendo. Então, quando eu tomo essa iniciativa, eu não gosto muito da palavra altruísta, mas você já está se colocando à disposição, às vezes, o que eu falo assim, muitas vezes quando tem esses insights assim, é meu, eu já aprendi. Por quê? Porque se você tivesse pensado, mas será que você em algum momento perguntou, falou assim, pô Alexandre, põe lá na página do Amigos do Bem a marca da Delta Capas. Telefone, ou o Joca da Lete, em algum momento, pudesse ter me falado, olha, Matias, põe pra gente lá na página que tem uma visibilidade bacana, em momento algum. Nem você, nem ele, nem muitas outras pessoas que ajudam, enfim. Isso é tomar a iniciativa em relação, por exemplo, ao que quem comentou agora há pouquinho, que nós fizemos um comentário? O Ed comentou. Eu estou fazendo porque eu sei que tem muita gente que vai ser beneficiada com a cesta básica e está tendo dificuldade.
Então isso já não é troca, né? Eu tomei atitude, por isso que eu falo, quer dizer, e que troca que você estaria fazendo? Com a espiritualidade? Pouco, né? Então assim, quando isso é muito impulsivo, o que nós falamos dessa troca pensada, né? Quando a pergunta dele é nesse sentido, assim, eu vou ajudar os amigos do bem, mas na oração da noite, fala assim, você viu, né? Chegado, você só me cutuca, mas agora me quebra o galho, me dá uns pontinhos aí, me arruma essas tal de bônus hora aí que falaram que tem lá, mas me arruma alguma coisa, se não for bônus hora, me dá outro nome aí, mas lembra de mim, hein? Eu ouvi um comentário uma vez no centro, que eu trabalhei um bom tempo, de ser um comentário, assim, foi uma crítica velada, em piada, mas foi uma crítica. Porque eu queria fazer muita coisa, né? Se a gente fizesse isso, se a gente fizesse isso, a gente faz isso, a gente corre atrás. E a Ná, que não tá aqui hoje com a gente, mas no trabalho acredito que sim, que começou o trabalho com as crianças comigo, a gente era de ir mesmo, sem dar muita bola para a diretoria de centro e ir atrás das pessoas na periferia. Aí brincando, fala assim, vocês estão mesmo a fim de ganhar o reino dos céus, hein? Poxa, eu olhei e falei, que piada mais sem graça, porque é um desinteresse. A gente fazia por interesse das crianças, né? Que é o que nos doía ver. E aí as pessoas falavam assim muito pra gente, vocês estão muito mesmo a fim de ganhar o reino dos céus, hein? Estão querendo trabalhar demais. E é exatamente isso, quando você faz uma coisa sem interesse e ouve uma crítica dessa, você leva até um choque, cara. Você fala, não tô acreditando que eu tô ouvindo, né? Como muita gente falou aqui, às vezes a gente faz e passa por tolo, por bobo, ou mesmo as pessoas olham achando que a gente realmente faz porque quer ganhar ponto. Nós vamos... Aí também não é problema, né? Mas nós vamos, muito do que nós falamos agora, por isso que eu não quis entrar muito, alguém comentou em relação a progresso e tal, nós vamos falar muito disso nessas duas próximas, por isso que eu não dei muita atenção, tá? Que ele vai falar disso. Vamos lá? No 897A. Então nós não vamos conseguir acabar hoje. Contudo, todos alimentam o desejo muito natural de progredir, para forrar-se a penosa condição desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então um mal pensarmos que, praticando o bem, podemos esperar coisa melhor do que temos na terra? Não, certamente. Mas aquele que faz o bem sem ideia preconcebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo, que sofre, já se acha num grau de progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão, que, mais positivo, faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. É por isso que eu falei para vocês, a Cláudia, acho que agora a pergunta nós não precisamos nem repetir, né? Quer que repete? Acho que não tem necessidade, né? Acho que foi muito claro, né? Tudo bem aí para vocês? A pergunta dele, alguém fez lá em cima. Ele está perguntando assim, que muita gente comentou já. Todos nós alimentamos o desejo de progredir. Alguém falou lá em na lei do progresso, acho que o Osmar comentou, e depois mais alguém embaixo falou também a coisa. Para melhorar nessa situação que nós vivemos no planeta de prova e expiação. Os próprios espíritos, e aqui você viu que ele não gostou das respostas, né? Falou, nós estamos na questão 896. Vocês falaram para mim até agora, o tempo inteiro nós estamos estudando, que eu preciso melhorar para progredir moralmente. E que eu preciso agir no bem, que eu preciso fazer a caridade, que eu preciso, fora da caridade, nossa salvação. Vocês já me falaram tudo isso. Nós estamos mais da metade do livro, para concluir o livro, que era com 1000. Falta só 100 questãozinha. Você vem falar para mim, então, agora que, Espírito nos ensina a praticar o bem com esse objetivo. Será, então, mal pensarmos que praticando o bem podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? Por isso que eu falo para vocês, Kardec, nessas horas, ele devia pensar justamente isso. Foi, gente, mas você falou para mim que fora a caridade na salvação, que eu tenho que fazer o bem para melhorar. E agora você fala para mim que não tem ponto nenhum. É essa a pergunta. E aí a resposta foi essa que a Cláudia deu. Que a Cláudia deu não, né? Não está nesse patamar ainda. Foram os espíritos que deram. Mas a Cláudia leu.
Aí eu faço uma carta psicografada quando eu... Vai fazer que a moça que uma vez estava indo na nossa palestra, fez uma leitura do Evangelho, falou, nossa, não é que Jesus tinha razão? Eu falei, pô, concordou com Jesus, pô, tá bem pra caramba, né? Bom, fiquei preocupado, falei, nossa, mas eu acho que aqui ele podia ter mudado. Eu falei, não, tá bom, se ela concordou, tá tudo certo, né? Eu lembrei agora, para quem não assistiu, assiste o programa agora há pouquinho do Ohio no Sport TV, que tava o Galvão Bueno com o Bernardinho. Foi a primeira vez que eu ri tanto com esse tal do Bernardinho, entubando o Galvão Bueno, que ele tentava falar, e o Bernardinho falava não, falando não umas 5 vezes pro Galvão, que o Galvão, primeira vez que eu consegui ver que o Galvão não conseguia falar, e alguém falava mais que ele. Assiste que vale a pena. Vamos lá, Cláudia. O que ele fala é que a gente realmente, os espíritos, a gente está estudando para isso, para evoluir, eles nos ensinam que a gente tem que fazer o bem. Só que dentro desse... Então não há mal nenhum eu pensar, olha, eu estou fazendo bem para me tornar uma pessoa melhor, mas sem o bendito do interesse. Eu tenho que fazer para a minha evolução moral e não para o meu interesse pessoal, seja quando eu desencarnar, ou seja, pensando na minha próxima encarnação. Eu vou fazer porque daí eu venho numa condição um pouquinho melhor do que eu estou hoje aqui, né, financeiramente. E aí ele linka lá com a 894, porque lá já falou disso, que tem pessoas que fazem naturalmente, que é o caso ali que ele falou que ele se coloca no lugar do próximo. É tão natural ajudar, tem gente que faz. Que eu vi uma criança, eu cheguei, ela veio me dar bom dia, isso bem antes da... E eu abracei ela e estava um dia frio, eu falei, nossa, você veio sem blusa na escola? Não, professor, eu dei minha blusa, aí não vou falar o nome da, né, para fulana, porque ela veio sem. Eu falei, nossa, e ela fez aquilo, gente, eu tenho certeza, sem interesse. Fez aí eu fiquei preocupada, que eu já conhecia a criança, tinha sido minha aluna, e gente, ela chorava se tivesse um amigo doente, ela queria ajudar todo mundo, eu sabia que era dela, é nato dela aquilo lá. Cheguei para a professora e falei, por favor, né, fulana, sabe o que eu ainda ouvi? Deixa ela para largar a mão de ser tonta. É o que a gente escuta quando a gente faz. Quando a gente faz o bem. Infelizmente, mas a gente tem que fazer para evoluir, a gente tem, mas sem interesse. Sabe, eu acho que nessa questão aí, cabe aquela pergunta, se a dor do meu irmão não me incomoda, eu tô muito doente ainda. Eu tenho que me preocupar, né? Eu tô muito doente. Se a fome do próximo não me incomoda, o doente sou eu. Se o frio do outro não me incomoda, eu tô muito doente. Começa a se preocupar consigo, né? Se você deita a cabeça no travesseiro e tudo bem, mas se você passa na rua e você pode fazer algo por alguém e você passa tranquilamente, aquilo não te incomoda, começa a se preocupar um pouquinho. Se preocupar, sim, não é que Deus vai castigar, não, porque não tem castigo. Se preocupa com o teu eu interior, onde estão os teus valores, onde está teu coração, né? Gente, a resposta, a Cláudia e a Ana já falaram, muita gente comentou e tal, é muito claro o que ele fala para nós, que é óbvio, e já tinha, por isso que eu falei, muita gente tinha comentado em relação à lei do progresso, é claro que nós estamos aqui para evoluir, até brinquei com isso. Claro que nós estamos aqui, que cada ação nós vamos tentar fazer o melhor, porque nós estamos na senda do progresso, nós tentamos melhorar, pelo menos nós já entendemos um pouquinho, nós tentamos não errar tanto que nem erramos ontem, ou agora pouquinho, uma hora antes, enfim. Esse é o grande objetivo. Então, o objetivo é de progredir, quando eu tomo uma atitude pensando no bem. É isso que Kardec pergunta e eles respondem. Falam, beleza. Só que, para quem faz isso, o Edmilson comentou aquela hora, nós estávamos falando disso, quem já faz isso, porque já é dele, por exemplo, o exemplo que a Cláudia deu da menina que já é dela, que ela se compadece com a dor do próximo, sem ninguém ter que perguntar, sem ninguém ter que pedir, e aí com certeza na idade dela ela não está fazendo a troca de vida espiritual, porque provavelmente não é nem espírita, nem acredita nisso, mas tem uns outros que fazem em relação aí para o céu, enfim, mas nessa idade provavelmente não, quer dizer, isso é o espírito que já aprendeu. Isso, que ele fala para nós, é o meritório. Ah, mas o outro não é? É também, é isso que eles respondem. Só que aí tem uma resposta, o complemento da resposta, a essência da resposta é fantástica. Quem faz isso sem o interesse, sem pensar na troca, sem pensar no benefício, já estou num grau adiantado em relação ao outro. Primeira parte. E aí a outra parte, que é linda.
lhe permitirá alcançar a felicidade mais depressa do que o seu irmão. Por quê? Porque eu estou fazendo, eu já entendi. Isso eu já faço porque me faz bem fazer o bem. Eu não faço porque eu acho que o outro precisa. Eu faço porque eu me sinto bem fazendo isso. É simples assim. Faz o bem por cálculo. Quem faz o que faz pensando, faz por um cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Quem faz pensando no benefício que vai ter na vida futura, e aqui nós já estamos falando, mudando já do interesse material, pensando, lembra da 897, né? Quando eu faço pensando em vida futura, no benefício que eu vou ter na realidade espiritual, Kardec insiste na pergunta nesse sentido. O que eles falam para nós? Que claro que tem mérito, né? Afinal nós estamos aqui para aprender a fazer isso. Mas o outro que já está fazendo, porque se sente tocado, o exemplo que a Cláudia deu, porque a outra está sentindo frio, e não porque eu vou ganhar ponto se eu der a blusa, esse está na frente. E a resposta é fantástica, que nós ainda não entendemos. Esse já é e vai ser feliz mais rápido do que o outro. E nós ainda não entendemos isso. Nós ainda não entendemos que fazer o bem, porque nós sentimos que o outro, eu dei os exemplos aqui do Mazinho, da Ivone, de várias outras pessoas do Joca, quando eu faço bem, sem pensar na troca, e me faz bem isso, eu fico feliz com isso, a minha felicidade é muito maior do que o outro que está fazendo a troca de alguma coisa. Por quê? Porque, gente, não adianta. Tudo que nós fazemos com troca não é tão gratificante quando nós recebemos de verdade. Quando nós cobramos parabéns de alguém, não é a mesma coisa de alguém chegar para você e te surpreender com um sorriso, com um abraço. Simples assim. Eu lembrei de um detalhe aqui que eu sempre falo para Ana, mas eu não posso falar na rede porque muita gente faz. Não. Mas você já sabe, né? Então, quando nós cobramos a atenção, é muito menos prazeroso do que quando o carinho, quando a atenção vem sem você esperar. Por quê? Porque provavelmente é muito mais verdadeiro. É isso que ele está falando para nós. Então tem mérito? Claro que tem, que nós falamos. Óbvio, você está progredindo, você está exercitando para que você aprenda que isso seja uma coisa sua, que seja da sua essência. Você ainda está no exercício, enquanto o outro já aprendeu e está fazendo. Nós estamos aproveitando a Olimpíada, tem um que está começando na escolinha e o outro está fazendo o salto que fez a Rebeca. Essa é a diferença. Por quê? Porque se você for fazer o da Rebeca, você vai espatifar. Todo mundo rolando aí, né, no carrinho, nos vídeos da internet do rapaz com o skate lá, então é a mesma coisa. Quer dizer, ela já aprendeu, ela faz naturalmente, já é meu. Já está absorvido pela... Na outra encarnação, provavelmente ela vai fazer. Nem sei, mas é meu. Eu faço isso com naturalidade. Agora, quem está começando vai fazer o quê? Eu vou primeiro deitar no chão, fazer a cambalhota, com 6 anos de idade, e vou... É exatamente isso, ela já aprendeu. Então, quando eu faço esse bem, e aí é o que eu falo para vocês, não é mais meritório. Ele fala para nós que nós vamos ser felizes mais rápido do que o outro. Olha que diferença. E aí, mais uma vez, a Ana acho que fez um comentário, não sei se foi a Ana ou a Cláudia, que aí destrói toda a imagem que a gente tenta sempre desconstruir do tal da punição, do Deus punitivo. Por quê? Porque ele está falando para nós que quanto mais bem eu faço, mais feliz, mais rápido eu vou chegar à felicidade. Olha que diferença do que nós ouvimos a vida inteira, de que se eu não fizer eu vou ser punido. O que tem mais a cara do Pai? Eu ser mais feliz mais rápido porque eu estou acertando, ou ele me punir porque eu errei? A Rebeca, no primeiro salto que ela deu, ela vai merecer um castigo porque ela errou, ou ela vai ser mais feliz porque ela fez certo já na segunda vez que tentou? Essa é a grande diferença que nós temos da doutrina. Vamos fazer isso? Só falar da Simone aqui, porque ela falou, ninguém deu... Ela falou que ela arrumou um emprego, vou resumir, tá, Simone? Que ela arrumou um emprego com uma pessoa muito compadecida porque ela tinha filhos e tal. E mandou pro dono de uma loja, né? Me contratou. E o dono da loja ligou para ela contando que pegou a mulher roubando, né? Alguns meses. E aí ela já mandou uma outra pessoa ser secretária do lar para tia. Agora ela está completamente preocupada, que ela está com medo de ajudar os outros, porque você acaba se colocando numa situação, quando você
ajuda alguém, coloca alguém na casa de alguém para trabalhar ou numa loja tal, e a pessoa vai e rouba e faz tudo isso, a pessoa acaba vindo te cobrar, né? Aí o Ed foi lá embaixo, porque ninguém respondeu para ela, falou assim, continue ajudando quando puder. Observe mais a razão e a emoção tem que estar balanceada. Agir só pela emoção às vezes é um erro. Não tem, viu? Não tem receita de bolo, viu, Simone? Porque às vezes você quer realmente ajudar a pessoa e você não conhece. É realmente difícil. Ou você até conhece e não imagina que ela vai fazer. Sim. Também, exatamente. De repente ou você nunca podia imaginar. Até então nunca fez nada de errado. Depois que você fez, mas não se culpe, né? É a mesma coisa. Você fez com que intenção? De ajudar? Quem cometeu o equívoco? Foi o outro? O máximo que você pode chegar para a pessoa que você indicou e falar assim, olha... Sem som, gente? Tá sem som? Não, só acho que só a Valéria. O resto, ninguém falou nada. Aqui normal, Edmilson. Então, só para a gente mudar para outra já, Simone, o máximo que você pode fazer, se te fizer mais tranquila, é procurar a pessoa que você indicou e falar, olha, não sabe, eu sempre tive boas informações e a pessoa está precisando, por isso que eu pedi ajuda. Agora, não indique de novo, né? E aí não é maldade sua. Ou se você tiver que indicar alguém, falar, até onde eu conheço a pessoa é assim. Se você quiser experimentar... Gente, vamos lá então, para tentar fazer a 897B. Sim. Ó, eu acho que só... então, Simone, é isso mesmo, mas é o que eu te falei. Não se culpe, primeira coisa, né? Porque você tentou fazer o bem. O máximo que você pode fazer é isso, procura a pessoa e fala, olha, as informações que eu tinha não indicavam que fosse fazer isso. Mas não fica preocupado que nós fazemos isso constantemente. Se você fez com a boa intenção, toca o barco. Vamos lá? Não haverá aqui uma distinção a estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e o cuidado que pomos em corrigir-nos dos nossos defeitos? Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que nos seja levado em conta na outra vida, mas será igualmente indício de inferioridade emendarmos, vencermos as nossas paixões, corrigirmos o nosso caráter com o propósito de nos aproximarmos dos espíritos bons e de nos elevarmos? Não. Quando dizemos fazer o bem, queremos significar ser caridoso. Procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa cada uma de suas boas ações render na vida futura, tanto quanto na vida terrena. Nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se, para se aproximar de Deus, pois que é o fim para o qual devem todos tender. Só o Ed não tá rindo de mim. Vou experimentar da Ana. Você indica, fala, se você quiser experimentar por um tempo aí, você que sabe. Vamos lá? Que a gente vai conseguir, acho que. Aqui tá meio... tá linkada na outra questão, né? Porque, nas três, né? Porque ele fala assim que eu posso tentar ser caridoso para tentar me emendar, quer dizer, corrigir um defeito meu. Aí falou que se tem problema, ele falou que não, porque a gente tem que fazer o bem pensando na caridade. Porque o egoísta, ele pensa no que ele vai ganhar depois. Isso é egoísmo. Seria uma barganha, né? Olha, eu vou ajudar, mas depois eu vou ter isso. Eu tô fazendo tipo de uma... E aqui, troca, mas agora eu fazer o bem para eu me aproximar de Deus, para eu elevar a minha moral, aí não tem. A gente já comentou bastante disso acho que na 897... Nós comentamos aí, ó. Ela vem uma sequência, né? Ela vem uma sequência, ela tá vem toda... fechar isso, por isso que eu deixei só essas Ele três. fechou aí. Porque eu me aproximar de Deus é o que a gente estuda, o que a gente aprende. Agora, querer recompensa depois, isso é puro egoísmo. É melhor falar a verdade e não fazer a caridade com esse pensamento. Sinceramente, quando eu percebo, eu prefiro que não faça do que... Porque eu acho que tem que ser de coração. Se não for, não... Mais vale uma moedinha de coração do que 1 milhão para ostentação, né?
Aí não dá. Ó, terrível, tá hein? poeta, hein? Então colocar isso na página. Mas isso daí... A frase da semana que vem. Eu conto que eu fazia na escola. Precisamos colocar isso Mazinho na tá página. falando, o bem tem que ser espontâneo, não impulsionado. Perfeito, Mazinho. Gente, acho que já foi comentado essa última. É um resumo lá da... Na verdade, vem uma complementando a outra. Deixa só, pra você continuar, o da Lourdes, que é muito legal. Gostei. Como era antigamente, se eu conseguir, eu rezo um terço. Barganha. Perfeito. Uma barganha, né? E tem muita gente que faz barganha ainda hoje. Hoje em dia, observo outras formas de caridade. Portanto, sempre da intenção, pensamentos e sentimentos. Claro, dependendo da intenção, não... Não faz a cesta básica chegar na mesa de quem está precisando. Mas para pessoas assim como eu, já é um grande início, onde por meio do todo tem como eu melhorando e aprendendo a forma de evoluir. Mesmo se não for de coração, já é um início. O que vocês acham? Osmar disse isso na Lei do Progresso, no comentário dele lá atrás, né? Que mesmo que a pessoa faça ali desinteressadamente, já é um início. Não é? Já chegou alimento na mesa de alguém, já é um início. E às vezes, viu, Antônio, aproveitando a Jéssica, vou primeiro da Jéssica, você orar por alguém uma caridade também, Jéssica, uma das maiores. Isso é amor sem nenhum tipo de troca, né? Ela nem sabe que você está fazendo oração para ela. É uma das maiores caridades. Mas aproveitando essa do Antônio, não só, às vezes, nesse sentido... Ô, Edmilson. Não tem, Edmilson. Olha só, 1 milhão pode ser, né? 1 milhão mesmo. Você vai receber 1 milhão no vai Rio de ver, Janeiro pelo Edmilson. correio. Você vai receber, me passa o endereço aí, você vai ver o tamanho da... Viu, Antônio, aproveitando o seu comentário, tanto para quem recebe, como a Ana falou, que eu dei esse exemplo aqui, né? Eu brinquei aquela hora com a história do leilão, ou das pessoas que fazem ostentação e tal, e as pessoas precisam comer, gente. Então, muitas vezes nós sabemos que tem gente que faz política, que nos procura e se aproxima porque tem algum tipo de interesse, nós sabemos, evitamos. Nós tivemos problemas seríssimos na campanha, porque nós nos colocamos nessa posição de que nós não vamos fazer palanque para ninguém, isso desde quando nós criamos o Amigos do Bem. Nós temos amigos políticos e que sabiam disso. Para quem conhece o trabalho há muito tempo, a Festa das Crianças é uma festa muito grande, nós nunca deixamos ninguém fazer palanque em relação a isso, mas nós usamos sim. Nós temos políticos que nos orientam, que nos dão caminhos mais rápidos para conseguir, para que a gente receba a cesta básica, e não vejo isso como nenhum problema, a não ser que a gente estivesse nos vendendo ou fazendo troca, que não é o nosso caso. Mas o outro lado também é verdade, o Antônio. Olha que legal, a fome está impressa, né, Alexandre? Exatamente, Ed. Não dá para a gente ficar, se nós fôssemos uma instituição enorme, nem as grandes estão conseguindo fazer isso, nós poderíamos nos dar o direito de falar, olha, não, tal coisa. Embora algumas situações, eu não vou citar qual, mas, por exemplo, nós jamais aceitaríamos posição de alguém, por exemplo, envolvido com tráfico de droga, que poderia nos auxiliar em relação a esse tipo de coisa. Isso é o extremo. Mas em outras situações... Mas eu ia dar o exemplo do Antônio, aproveitar o exemplo do Antônio, o outro lado também é verdadeiro. Muita gente nos procura que não tinha por onde, não sabia de que maneira fazer caridade. Muita gente nos procura para oferecer uma cesta básica e fala assim, olha, me desculpa porque eu estou dando uma cesta básica, mas é o que está dando para ajudar e eu sei que a cesta básica que eu dou para vocês chega no destino que é necessário. Então, o inverso também é verdadeiro. E essa pessoa que vem nos procurar para oferecer uma cesta básica, porque acredita no nosso trabalho que vai chegar ao destino necessário, provavelmente não está fazendo barganha. Porque imagino eu que volta naquele exemplo que eu dei para vocês do Mazinho, da Ivone, da Lete, do Janque, de que, olha, eu me preocupo com o que está acontecendo. Eu sei, as pessoas estão vendo que está muito difícil hoje qualquer tipo de doação. Aliás, a maioria está precisando de doação, né? Então está muito difícil doar, mesmo para quem tem uma condição financeira um pouco melhor.
Então, o contrário, para mim, também é verdadeiro. Muita gente, às vezes, procura uma instituição, nós passamos por isso várias vezes, gente. Se eu fosse dar o exemplo aqui, várias vezes, de muitas pessoas que nos procuraram e falaram, eu queria tanto ajudar, mas eu queria ajudar um lugar que eu soubesse que chegaria realmente a minha colaboração. Que cai no 896, que é a doação com interesse. E mais, o que é triste, volta naquele comentário, né? A Ana falou da 896 e cai no comentário que nós falamos agora há pouquinho, do cara que, por exemplo, pegava a doação que a Lete dava para vender. As pessoas estão cansadas disso, gente. Nós falamos que nós estamos cansados de político, mas nós estamos cansados da humanidade ser dessa maneira. Porque esse cara não era político, o que pegou a doação e vendeu. Ele não é político. E esse provavelmente é o que está nas redes sociais metendo pau nos políticos. Ele é mais sujo, ele é mais podre e ele alimenta essa mentalidade do que pode tudo. E esse está enrolado, né? Porque esse está tirando da boca do miserável de uma doação de alguém que está querendo fazer o correto, sem interesse, como a 896 que a Ana lembrou, para o interesse pessoal. A batata vai assar grandão. Então é nesse sentido que nós temos que fechar. A gente está falando de doação também, gente. Não adianta você querer falar do Evangelho do Cristo para a pessoa que está morrendo de fome, tá? Isso que comentou, né? O Ed comentou aqui, eu acho. Quando a gente fazia 9 anos, o trabalho com as crianças na Cidade Nova, a gente faz, se Deus quiser, depois da pandemia, estamos aqui orando para que a escola esteja de portas abertas para nós novamente. A gente faz educação espírita infantil, mas também tem o almoço. Porque a gente sabia que muitas crianças gostam, aprenderam a gostar, a ter um vínculo com a gente, mas começaram a ir para comer. Não tenha dúvida. E crianças e famílias agora, né? Nos últimos tempos, também. as famílias também. Tá vendo todas as famílias. Perguntaram a diferença da Bíblia com o Evangelho, não tem muito a ver com isso tudo, mas é rapidinho. O Evangelho é o Novo Testamento. Gente, a Boa Nova. Vamos... Jesus aí deixando o seu recado, tá? A Bíblia, o Antigo Testamento. Luísa, na verdade, para nós, muita gente faz esse questionamento, se nós não acreditamos na Bíblia e tal, nós usamos e muito da Bíblia. O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ele totalmente baseado, ou a maioria dele baseado, no Novo Testamento, algumas passagens que Kardec traz e faz os comentários. Se você for pegar, amanhã cedo nós vamos estar fazendo Evangelho no Lar, e esmiuça um pouquinho mais o Novo Testamento. Mas muita gente questiona, mas então vocês espíritas não acreditam na Bíblia e tal. Não é uma questão de acreditar ou não. Nós temos um respeito muito grande pela Bíblia e tem muita coisa da Bíblia que foi, na nossa opinião, exatamente feita da mesma maneira que foi feita a parte do Novo Testamento também. Né? Nós temos histórias que foram contadas, só não acreditamos que isso foi ditado diretamente pelo Pai. Mas isso é uma conversa para mais muito tempo. Então, não, só disse a diferença, não disse que a gente desacredita ou despreza a Bíblia, não é nada disso. E a diferença é que, para nós, o que nós usamos é o Evangelho segundo o Espiritismo. A palavra Evangelho é boa nova, quer dizer, né? A boa notícia, ou seja, a vinda de Jesus depois que as mensagens, as parábolas, enfim. Bom, gente, vamos lá, o Antônio também falou, na verdade a gente atende necessitados aqui também, a Tânia está falando da fome não espera. Gente, o Ed também comentou, as pessoas têm fome ontem, né? Não é para depois, e a gente sabe aquilo que eu falei, isso não é uma crítica, mas a gente depende muito. O Ed está falando, sim, às vezes é agoniante, mas quando não puder ajudar com algo material, dar uma ideia também é uma ajuda. Acho que ele está fazendo um comentário do... alguém falou que não tem condição de ajudar. É muito triste ver alguém carente e não temos condição de ajudar. Jesse, e aí eu vou ler só o comentário que eu não ia, que é o inteiro do Antônio. Vocês, na verdade, atendem a tantos necessitados, não só que precisam comer, assim como eu hoje na situação de ajudar e de outros de me ajudar por meio de doação a ser melhor. É aquilo que a gente fala sempre, gente. Muita gente, só para a gente encerrar mesmo, que nós estamos passando o horário de novo, muita gente, vocês não têm noção da quantidade de pessoas que chegam no atendimento fraterno, que chegam na mensagem da página, desesperados, falando, não tenho o que comer, eu estou desempregado, meu marido está desempregado, nós não temos isso de todos os lugares do Brasil, porque hoje com a internet acaba atingindo vários pontos, e a primeira pergunta que eu faço com dor no coração é essa, da onde que você é?
e a pessoa me fala, eu sou da Bahia, eu sou do Mato Grosso, eu sou de Goiás, eu sou, enfim, do Rio Grande do Sul, a primeira resposta que eu dou é sempre essa: olha, gente, nós não estamos conseguindo atender nem as pessoas que nós temos o cadastro. Isso não quer dizer, eu sempre gostaria de deixar isso claro, não é que nós fazemos diferenciação pelas pessoas que nós temos o cadastro. Muitas vezes, vou usar o exemplo das duas para encerrar, muitas pessoas não estão no cadastro e quando elas vão entregar a cesta básica, elas colocam no cadastro. O que a gente fala do cadastro é que nós temos essas 30 famílias que são as que nós temos a nossa responsabilidade assumida há 8 anos de trabalho, que almoçavam com a gente e que hoje não estão tendo nem esse almoço. Então, o primeiro socorro, e isso a Cláudia e a Ana fazem com critério muito grande, nós já tiramos, entre aspas, cestas básicas de famílias que já estão numa situação melhor do que aquela que está miserável sem ter o que comer. Então, o critério não é os 30 que nós temos cadastrados, porque são alunos nossos, que nós damos a cesta. Dentro desses 30, nós sabemos, ou elas procuram saber, quem que está um pouquinho melhor. Entre eles tem acontecido muito isso. Olha, esse mês não precisa para mim, tem outra família que está precisando mais, enfim. Mas dói, mas é o que nós podemos fazer, gente. É o que nós estamos falando toda semana, nós falamos aqui para vocês, nós fazemos nas palestras. As 30 que nós precisamos entregar, nós não estamos conseguindo. Então, que dirá, tomara que a gente pudesse, em vez de ter 30, que a gente conseguisse atender 150. Mas nem as 30 que nós estamos tentando atender, que são as que estão mais ligadas, que nós temos o acompanhamento, que nós sabemos, nós não estamos conseguindo. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho que é tudo isso. Então, muitas vezes, muitas pessoas entram, nos procuram depois, é essa a justificativa. Graças a Deus, a maioria das pessoas entendem. E outro dia teve um atendimento fraterno de madrugada, a sorte que eu estava na Olimpíada, eu não durmo, né? Mas 2 horas da manhã uma pessoa me mandando mensagem no meu telefone particular, desesperada, agoniada, porque no outro dia não teria o que comer, porque ia ser despejada e tudo mais. E nós não temos o que fazer, gente. Eu falei isso para ele e graças a Deus ele entendeu. Eu não posso tirar R$100 de uma cesta básica que nós não temos para dar, para cobrir aquela história de descobrir um santo, né? Cobrir um para descobrir o outro. Então, espero que as pessoas entendam, e as pessoas aparentemente têm entendido. Nós entendemos o desespero, ficamos desesperados também, mas é o que nós tentamos fazer, é o que nós conseguimos. Não adianta, eu sempre falo para a Ana, desde quando a gente faz o projeto com o asilo, não adianta a gente tentar ajudar a Casa de Maria, porque a gente não consegue nem o asilo. Nós conseguimos hoje atender o asilo porque a Lete nos atende, porque se fosse para Amigos do Bem correr atrás e arrumar os 400 litros de leite no mês, nós não conseguiríamos. Simples assim. Então, nós vamos tentando fazer o que dá do tamanho das nossas pernas com a ajuda de vocês. Tá bom? Gente, nós vamos encerrar, fazer a oração final. Amanhã, às 7 horas da manhã, nós temos o Evangelho lá, todos estão convidados. Estou cansada, gente. Já. Às 7h30 da noite, nós temos Kardec em Revista, com o Fernando, com o André Tarifa, falando da Revista Espírita. Amanhã vai estar muito legal, são 3 textos muito joia. Então, todos convidados. Alguém está perguntando a Caixa? Ainda não foi operado, está aguardando para operar. Tá bom? Gente, nós vamos encerrar. Quem vai fazer oração? Cláudia vai fazer oração e nós vamos encerrar rapidão para a gente não passar muito mais do horário. Vamos mentalizar nosso irmão Jesus, tão amado, tão querido, agradecer pelo dia, pela companhia, porque Ele está sempre ao nosso lado. Nós que muitas vezes na correria, no nosso egoísmo, na nossa pressa, esquecemos disso. Agradecer a Deus por estarmos aqui, enquanto muitos irmãos não tiveram essa oportunidade. Pedir a Jesus, a espiritualidade que esteja em cada lar, que percorram os asilos, os hospitais, que socorram os nossos irmãos que estão doentes, em agonia, que protejam os nossos irmãos que estão na rua, que infelizmente com esse inverno alguns desencarnaram por falta de coberta, por falta de roupa, que socorram também os nossos irmãos desencarnados, que encaminhem eles, que auxiliem, que amparem.
e que nós possamos colocar em prática o que nós estudamos e o que nós aprendemos. Que consigamos esquecer um pouquinho de nós mesmos e pensar no próximo. O próximo sou eu também, ele é meu irmão e todo sentimento, tudo que eu sinto, dor, fome, frio, ele sente da mesma maneira. A dor dele não é menor, o frio dele não é menor. Que possamos amanhã, se eu não comecei hoje, que eu comece amanhã a mudar o meu pensamento, a mudar as minhas atitudes e ajudar o meu irmão. Que todos tenham uma noite com muita paz, com muita luz, com muito aprendizado. Que assim seja. Assim seja. Gente, obrigado a todos. Só, eu tinha anotado aqui, vocês viram que nós deixamos um texto hoje sobre o agosto dourado do aleitamento materno. Quem puder divulgar, né, para a gente passar isso, todo mês a gente faz sempre a campanha. Então esse mês de agosto é o agosto dourado sobre o aleitamento materno, tá bom? Então, gente, até amanhã às 7. E não esqueçam de fazer aquilo que eu pedi para quem está aí no Face amanhã. Nem se não conseguir assistir, entra só para dar um oi, só para a gente ter como medir um pouquinho se realmente está acontecendo isso. Não que vai adiantar alguma coisa, nós somos tão porcaria, mas para a gente ter essa ideia e de repente buscar outros mecanismos, tá bom? Boa noite, gente. Nossa.